Olá pessoal, estamos aqui novamente com Filosofia da Graça. Gente, o episódio de hoje será assim impressionante. Antes de qualquer coisa, aquele convite para os 4 movimentos. Inscreva-se no canal, curta o canal. Compartilhe, por favor, e faça o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário. No episódio de hoje, eu atribuo a algo assim muito inusitado. Pessoalmente, eu não vi ainda um podcast em que o pai entrevista o filho. É o que vai acontecer aqui hoje. E vocês depois saberão da importância do que vai ficar aqui. Certo? Então, nós temos aí com vocês meu filho Matheus Brown Sá. Advogado, teólogo, bacharel, aliás, graduando em psicologia, o procurador-geral do município de Gravataí hoje, um homem de Deus, que eu vou conversar e vocês junto nos seus comentários, por favor. Matheus, é claro que eu, como pai, conheço a tua vida. Né? Quem está nos ouvindo, não. Então, tu gostaria de iniciar a falar de quem é o Matheus? Muito bem, então. Primeiro, boa tarde a todos que estão em casa aí, de alguma forma acompanhando esse podcast. E aqui, em especial, né, o dia de hoje, é um dia de muita alegria da minha parte, porque participando desse projeto, né, junto contigo, né, pai? Onde a gente pode conversar, expor, bater papo, né? É muito bom isso, e muito bom, assim, que as pessoas também participem disso, né? É uma pergunta que dá margem a muitas coisas, né? Então, assim, eu acho que antes de dizer quem é, né, o Matheus, acho que é interessante dizer quem foi, né? Então, assim... Gostei. A gente tem que olhar para trás, né, para a gente ter certeza de onde nós estamos e para saber para onde nós vamos, né? Muito bom. Então, eu cursei Direito aí na UBRA de Gravataí e enquanto eu cursava Direito eu era funcionário também da UBRA de Gravataí durante todo o tempo, aí já iniciando um pouco mais assim na vida adulta para frente, né? E então logo finalizei o curso, fui convidado por um professor meu para trabalhar no escritório dele, lá em Porto Alegre. Trabalhei durante um tempo, aproximadamente 8 meses, depois vim de Porto Alegre, acabei trabalhando na assessoria jurídica da Secretaria de Educação à época. Isso. Exatamente, 2000, a gente está falando em 2008 agora, né? Coincidência foi o ano e o local em que eu conheci a minha esposa. Uma história bem legal, inclusive, depois a gente pode até contar, porque assim, são nuances muito, muito interessantes. Né? Depois, então, passei na prova da ordem e tudo mais, e fui trabalhar no escritório de advocacia, onde trabalhei por 10 anos nesse escritório, e fiz de tudo. Fiz crime, trabalhista, previdenciário, civil, experimentei um pouco de cada área da atuação. Depois fui trabalhar na Procuradoria Geral do Município em Glorinha, com o convite do meu grande amigo, Regis. Trabalhei na saúde lá em Glorinha e desde o início da gestão aqui do prefeito Safalon, estava na assessoria jurídica do gabinete da Procuradoria Geral, onde posteriormente recebi esse convite, né, que muito me honra, até o presente momento, de ser o Procurador-Geral do município, que é uma responsabilidade tamanha,
aí que a gente vem tentando cumprir com excelência aí na medida do possível. Então é isso, né? Porque nesse breve resumo aí que eu fiz, muita coisa aconteceu. Né? Eu estou falando aí de mais de 10 anos de vida. Sem dúvida. Vamos buscar algo assim, época da graduação do direito. Uhum. Lembra de naquela época, algum desafio muito forte que tu tivesse? Alguma dificuldade? Assim, ó, durante a graduação, aí eu comecei em 2001, né? Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Nessa época, né? São os desafios de um pré-adulto, né? Já adulto, mas assim, me considero a época, né? Na minha condição de maturidade de um pré-adulto, tentando enxergar a vida da melhor forma possível. Enfim, né? Na faculdade foi uma época muito boa, porque lá na UBRA, eu passava o dia na UBRA, trabalhava às 8 horas, depois estudava, né? Na verdade, ao contrário, eu fiz o curso pela manhã, né? Depois trabalhava à tarde, mas foi uma época muito, muito boa, assim, da minha vida, porque a gente aproveitava, entre nós funcionários, a gente era uma família, basicamente, então todo mundo se divertia, basicamente todo na mesma idade, a gente fazia festa junto, a gente ia para as bebedeiras junto, então a gente curtia muito junto, né? Então o desafio maior à época era tentar conciliar uma coisa com a outra, tentar estudar, tentar buscar o seu espaço, tentar ir bem na faculdade. Tem um desafio muito grande, assim. O que hoje me traz mais a lembrança a respeito de desafio, assim, um período saindo da faculdade, foi um problema que eu comecei a desenvolver um pouco mais com bebida. Assim, então, quer dizer, eu comecei a beber muito, muito seguido, uma quantidade muito, muito grande, assim, né? Era basicamente de quinta a domingo, buscando com um escape isso, entende? Então, esse foi um ponto, assim, sensível, né, da minha vida nessa época. Né? Foi transitório. Graças a Deus, foi transitório, ainda bem que passou, né? E eu lembro, assim, que vários colegas hoje se encontram naquela época, pessoal... Como todo acadêmico, né? Ele estuda, mas trabalha e vai se fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque um número, assim, um percentual bem elevado de acadêmicos que entram numa universidade, mas não conseguem completar. É verdade. E vocês têm uma turma grande, né, que completaram, se autoconstruíram, estão aí no mercado de trabalho muito bem, etc. Então, isso é algo que eu quero que fique aqui, daquela época. Uhum. Né? Uhum. Organizar uma formatura muito linda, muito boa. Acho que 2008. A minha formatura foi no dia 17 de março de 2007. 2007. Olha só. Então, aí, então... é que vai se iniciar a tua vida profissional nos escritórios, onde tu citaste aqui, né? Mas tem aquela paradinha que a gente vai ter que dar quando tu estivesses, eu acho que até como estagiário lá no gabinete da SMED, lá no jurídico da SMED. Sim. Era estagiário, né? Na época eu trabalhava na assessoria jurídica. Assessoria jurídica da SMED. Isso mesmo. E lá tu conheceste aquela menina que se chama Rosane. Isso. É a rainha do lar hoje. Com certeza. a dona do meu coração. Então, assim, esse ponto na minha vida, né? Lá, assim, é muito marcante. Até hoje, quando eu vou até o Centro Administrativo Leste, que chama, que é o prédio onde funcionam várias secretarias lá no Parque dos Anjos, né? É verdade. Eu lembro, até acho que semana passada, retrasada, fui lá, e aí eu olhando da janela, né, eu vi onde tudo começou. E foi bem interessante. Eu vou contar, tá? Vou contar. Não ia contar, mas vou contar, tá? Então, assim, ó, a gente estacionava o carro no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então, eu chegava,
E muitas vezes ela chegava pouco depois, eu baixava o vidro um pouquinho do carro, assim, né? E eu ficava por cima do vidro dando uma espiada, assim. E ela chegava, estacionava o carro, saía, ia pro trabalho dela. E aquilo, assim, ela, né, sempre foi e continua sendo muito bonita e me chamou muito a atenção. Ela. E eu começava a ver, assim, pelo aquele espacinho, assim, do vidro do carro. E aí eu digo, mas quem será, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para descobrir? Entende? E aí o tempo foi passando e a gente se cruzava no corredor. Ela não me conhecia, a gente não se cumprimentava, mas eu, né, a apreciava, entende? Até que eu lembro muito bem que o meu contrato lá ia se encerrar no dia 19 de dezembro de 2008, tá? E o aniversário dela é dia 12 de dezembro. Então, eu pedi para uma colega minha de trabalho, ela trabalhava a 2 andares acima do meu. Pedi para uma colega minha de trabalho, disse, olha, vai lá, a fulana assim, 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 ela tem aquele Uno branco, ela estaciona lá, vai lá e descobre o que tu puder dela. Me traz o BO completo dela para eu ver como é que a gente... Né? E aí ela foi... me trouxe a informação, o nome dela é Rosane, assim, ela trabalha aqui, né, me deu todo, assim, o release dela. Sim. E ela disse assim, e a informação mais importante, ela está de aniversário amanhã. Aí eu disse, então tá. Então é aí que eu vou entrar. O que eu fiz, né? Eu fui numa floricultura, não comprei flores, porque eu acho que se eu entregasse flores, ia ser uma coisa muito oferecida da minha parte, assim, né? Nossa, chegar dando flores. Não, calma aí, eu também não tô tão desesperado assim, entende? Então dava para chegar mais devagar. Conquista. Né? É uma estratégia. Aí eu comprei um cartão, não comprei flor. Comprei um cartão e coloquei feliz aniversário e eu lembrei, não, eu não vou colocar o meu telefone. Porque se eu colocar meu telefone, parece que eu tô querendo que ela me ligue, eu quero um contato, eu quero só uma desculpa. Entende? Aí eu coloquei meu e-mail. Esse cartão existe até hoje. Né? E, óbvio, sem conhecer ela, né? Hoje, se eu conhecesse, capaz que ela vai olhar e-mail, que ela vai abrir e-mail, que ela vai me responder por e-mail. Né? Mas, enfim, ela botei meu nome, ela me ligou para me agradecer. E quando ela me ligou pro meu setor, ali pro ramal, né, profissional, quando ela me ligou para me agradecer, eu disse, então eu tô indo aí pra gente conversar, pode ser? Ela, tá, pode ser. Aí eu subi, a gente começou a conversar e convidei para almoçar, e a gente foi almoçar, até, assim, amigos, enfim, né? Aí até que desse almoço evoluiu uma janta. Consegui, não, consegui. Então vamos pra uma pizzaria. Aí que eu lembro até hoje, eu fui numa loja, comprei uma camiseta nova, tá? E eu levei ela na melhor pizzaria de Porto Alegre, à época, Pizzaria Fragata, à época, né? Lá na Avenida do Forte, lá em cima. Lá. Enfim, e ali a gente conversando, clima super legal. Valeu o investimento. Gastei uma grana terrível, né? Mas, enfim, a gente conversando, né? Aí começou o contato. Né? Mas, enfim, né? Assim começou a minha história de amor com a minha esposa, né? E estamos juntos, né? Até hoje casamos em 2012, dia 8 de dezembro de 2012 casamos. Temos 2 filhos, a Sara de 7 anos, o Benjamin de 2 anos e 4 meses, né? Assim, para a graça de Deus. E cada vez mais juntos e firmes nesse propósito. Né? Mas foi bem legal. Foi bem legal o nosso início. Tá ótimo. Eu acho que às vezes esses imprevistos até facilitam mais como aconteceu, né, a aproximação. Mas, continuando então, houve o tempo em que Deus te alcançou. Sim. A Rosane já era da igreja? Sim. A Rosane, eu me converti no dia 30 de junho de 2008, ela se converteu em abril de 2008, só nós fomos inseridos em igrejas diferentes, né? Nós congregávamos em igrejas diferentes, né? Mas ela, sim, já era cristã, sim. Sim. Aí tem um episódio que vai me envolver e vou tocar no assunto, não vou contar, mas vou tocar no assunto.
que logo depois, um dia, tu me ligaste me convidando para o teu batismo. Sim. Lembra? Lembro sim. E eu reagi imediatamente, porque na época eu era ateu e eu estava assim esperando de ti uma outra situação. Então, o que aconteceu? Eu pedi veementemente para ti que não fizesse isso, né? Tu tinha um amigo, desde a adolescência, já um pouco mais adolescente, que era evangélico, né? Já era crente, e eu temia muito que isso acontecesse. E quando tu chegaste no curso de Direito, eu aliviei a carga, achando que não iria acontecer. Mas aí em 2008, então, aconteceu isso aí. E tu lembra uma aula que eu comentei contra, né, os evangélicos, e o teu amigo que fazia a mesma cadeira junto contigo, ele se levantou, pediu desculpa, mas ele não concordou com a minha manifestação, e naquela época ele disse que um dia me veria do lado dele na igreja dele. Isso foi no ano 2000. E eu estou falando contigo agora no teu batismo em 2008. Evidentemente que eu não fui no teu batismo. Eu estava muito revoltado com aquela circunstância ali. Certo? Embora também eu tenha que agora admitir que o teu casamento foi muito lindo, foi espetacular, maravilhoso. Um casamento assim dentro da religião cristã. Exatamente. A atitude de vocês foi sempre muito maravilhosa. Então agora eu vou deixar contigo o que houve depois do teu batismo, como é que seguiu aí, 2008? Isso, a gente está em 2008, né? O que acontece, assim, o meu processo, né? Sim. Até assim, eu receber Jesus, entende? O meu processo, ele levou de 8 a 10 anos. Quer dizer, o Charles... Sim. Incansavelmente, falando, a gente andava muito junto e tal. Para algumas pessoas esse processo é mais rápido, reconhecidamente, né? Então, assim, admiro quem ouve uma palavra, quem é tocado de uma maneira mais fácil, entende? E no meu caso, até por aquilo que eu vi em casa, até por aquilo pelo momento que eu estava, né, dentro da universidade, é razão, entende? É razão. Há momentos cruciais que a razão vai bater no teto, entende? A razão vai ser um impeditivo para a fé. Sim. Né? Porque a razão ainda repousa no natural. A fé é sobrenatural, entende? E é isso que precisa ser entendido. No momento da minha conversão, só para dar uma retornada, no momento da minha conversão, eu estava assim, numa fase da minha vida em que realmente eu precisava de Jesus, entende? Ou alguma coisa precisava mudar na minha vida. Porque eu lembro bem, assim, daquilo que eu buscava compensar, com bebida, com festa, com outras coisas. Entende? E aí, essa foi a palavra que eu recebi de uma pessoa durante um evento numa igreja, foi isso, assim, eu fui num particular com ela, e ela disse, não, Mateus, exatamente assim, tu tá buscando compensar, né, algumas fugas nisso, entende? E aí eu entendi, porque o que estava no mais profundo do meu coração ninguém sabia, nem mesmo o Charles sabia, entende? Isso era meu. Esse acesso aí ninguém tinha. Isso só podia ser sobrenatural, porque o natural não existe. Ninguém, entende? Então, e quando isso aconteceu, me batizei. Pouco depois que eu me batizei, eu me batizei em novembro de 2008. Né? Aí no teu aniversário em abril, próximo, eu te entreguei uma Bíblia, a Bíblia do papai. Né? Exatamente. E qual foi a tua surpresa negativa? Né? Tu não escondeu no teu rosto o teu descontentamento com esse presente. É verdade. Né?
Mas, enfim, a semente foi sendo plantada. Né? E aí a gente começou a caminhada no dia 8 de fevereiro de 2009. Começamos a namorar, eu e a Rosane, num propósito de casamento. Né? E nos próximos 3 anos e 10 meses a gente seguiu nesse propósito até casar. Né? Mas, basicamente, assim, a gente orando pela família. Né? Então, assim, do meu batismo até Jesus fazer alguma coisa no teu coração levou 6 anos, aproximadamente. Sim, Né? sem dúvida. Então, foram 6 anos incansáveis, né, de colheita, de oração, de tentativa de alguma coisa. Né? Mas, enfim, eu também não posso te dizer que não fiquei triste à época pela ausência no batismo, porque ninguém da minha família foi. Nem a mãe não quis ir, enfim, ninguém foi. Ninguém foi. Né? Tava só os meus amigos. Mas, né, aquilo que não é discernido no espírito só pode ser discernido no espírito, entende? Então, o batismo é um movimento espiritual. Sem dúvida. Uma confissão pública de fé, entendeu? É festa no céu. Entende? Então, mas, né, então, foram esses os movimentos, assim. Né? E aí, enfim, tu acabou se convertendo num casamento, uma coisa inusitada. Isso. Foi necessário, né? Casamento da minha sobrinha, que mora nos Estados Unidos, veio casar aqui, a tua prima, e a partir daí é que o Espírito Santo habitou no meu coração, 2014. Né? Daí os 6 anos. Isso. Que se deu. E então, a partir de mim, então, né, a família hoje ela está toda com Jesus, graças a Deus. Né? Mas o objetivo hoje não é falar de mim, né? Só estou fazendo uma emenda. Falar de ti, da tua família. E eu não vou dizer evolução, mas a jornada, a caminhada que vocês fizeram, né? Tu e a Rosane, e tu é um homem estudioso, eu admiro muito isso, né? E tu foste fazer o curso de teologia. Sim. Bacharelado. Sim. Né? Sim. No Paraná e tal. E mesmo trabalhando, né? O que tu podia falar? Sim. Essa etapa da tua vida foi uma etapa muito bonita de crescimento. Foi a etapa, então, onde eu comecei minha caminhada lá na primeira igreja batista, lá em Gravataí, com o pastor Micael. E ali eu comecei a crescer e a me desenvolver. Por isso que esses 10 anos em que o Charles me falou sobre Jesus não foram 10 anos perdidos. Na verdade, eu já me converti com bastante coisa acumulada, entende? Com bastante matéria já acumulada. Mas foi um ano bem importante de crescimento, porque a faculdade te dá o estudo, entende? Te dá a teoria, te dá a ideia, te dá o conhecimento, isso é muito bom. E aí eu tinha que me deslocar até Paraná, até Curitiba no final de cada semestre, fazer prova. Ainda fiz uma pós-graduação dentro Isso mesmo. Dentro Sim. da área da teologia. Né? E, enfim, aí aos poucos a gente foi crescendo dentro da igreja, assim, ó. E eu atribuo isso também à minha esposa, porque a Rosane, ela sempre foi assim, ela sempre caiu de cabeça nas coisas, sabe? Ela nunca andou no raso. Na verdade, ela precisa me puxar para o profundo, porque a minha tendência é realmente andar um pouco mais no raso. Né? E muita coisa que a gente viveu, tá? Foi por percepções dela, percepções minhas também, né? Mas eu acho que a gente forma assim no frigir dos ovos um conjunto interessante nesse sentido. E a gente foi crescendo. A faculdade de teologia me ampliou os horizontes para depois, né, um pouco mais para frente também optar pela psicologia, né? E aí eu já vou chegando um pouco lá, né? Sim. Porque mais uma vez por influência também da minha esposa, que é psicóloga. Isso. E, enfim. Nesta época da teologia ela fazia também. Já cursava. Psicologia. Cursava psicologia. Isso. E aí de vez em quando respingava um outro trabalhinho, e aí eu fazia e tal, ou ajudava ela a fazer, entende?
comecei a ter acesso aos conteúdos ali da psicologia, e aquilo me acendeu uma luz à época, mas sabe quando algo fica guardado, entende? Aquilo ficou armazenado, sabe? Tipo, quem sabe um dia, né? Pode ser que a psicologia venha sobre mim, aí, e eu possa, né? E aí, com a psicologia, aconteceu algo interessante, assim, há momentos da vida que o homem se depara consigo mesmo, sabe? Parece que ele está vendo um espelho e ele olha e diz, olha, eu preciso definir rumos da minha vida. Será que é isso? Será que é isso? Será que o que eu estou fazendo é isso? É para seguir nesse caminho mesmo? Né? Será que não há outros lugares a serem conhecidos? Será que eu não, por óbvio, para alcançar resultados diversos, eu preciso fazer coisas diversas, entende? Então, assim, nessa época da psicologia, eu estava começando a entrar um pouco nessa crise, assim, né? E aí, inspirado pela minha esposa, a gente orou e, enfim, aí eu decidi entrar na psicologia também. Tá? Hoje eu estou no último ano do curso de psicologia da UBRA de Gravataí, Sim. já convicto daquilo que eu quero fazer com a psicologia, que é trabalhar com criança e adolescência, mais precisamente com o transtorno na infância e na adolescência, que é aquilo que me apaixonou. Uma carência muito grande nessa É. área, e principalmente do masculino. Isso. E exatamente. Então, tem bastante demanda, né? E aí, enfim, eu me deparei comigo mesmo, sabe? E é mais ou menos esse processo que eu vivencio até agora. Mas a psicologia, ela vai ser a cerejinha do bolo na minha vida. Entendeu? Eu não vou abandonar o direito, né? Mas eu vou acrescentar a psicologia para também poder tratar. Eu acho que isso já várias vezes a gente já conversou, minha esposa, né? Assim, o meu grande sonho é a gente de alguma forma trabalhar junto, a gente ter uma clínica junto, a gente poder somar as nossas habilidades, entende? Porque ela é uma pessoa muito habilidosa, tem muita sabedoria, entende? E aí, enfim, né? Ela abriu mão da carreira dela como psicóloga para se dedicar aos nossos filhos. Então, eu acho que aí, só por aí, ela já merece grande honra naquilo que a gente está fazendo aqui hoje. Sem dúvida. Mas enfim, seguindo, o curso de psicologia hoje, para mim, é uma paixão. Entendeu? Já fiz um pós em psicologia do esporte para ver o que é, né? Gostei, mas não estou gostando tanto quanto o que eu estou fazendo hoje em análise e interpretação do desenho infantil, que é interessantíssimo, né? Poder, assim, não decodificar. Tu não aprende a interpretar, a decodificar um desenho. É por meio do desenho que se aprende a ter canais de conexão com a criança. O desenho, ele te fala assim, ó, se conecte a mim por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Porque a criança não tem... A criança não tem condição de te falar isso, então ela escreve, ela te entrega, entende? Né? Então, que lindo. O nosso mundo é muito chato, entende? O mundo do adulto é chato, a gente apresenta defesa a todo momento, a gente vive na persona, entende? Sem dúvida. A criança não tem, a criança ela é. Então, não tem filtro. Não tem, e aquilo que ela coloca na sua pureza, ela coloca no papel, entende? Então, ela te entrega um presente, né? Quando ela escreve, quando ela desenha. Então, assim, olha, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. E ali ela me dá assim, o privilégio de criar pontes com ela. E que trabalho mais bonito que isso, cara? Entende? Não tem, olha que coisa linda tu poder acompanhar uma criança, mesmo nas suas limitações. Isso assim, até eu falando já me apaixono todo. Então, quer dizer que isso para mim hoje é uma das coisas que me motiva, né, a deixar os meus filhos em casa, a trabalhar o dia todo, a ter dias que eu passo só 2 horas em casa, chego em casa às 5 horas, às 7 eu tenho que sair de novo para a faculdade. Para a universidade, né? Claro. E aí sim, né, eu tenho a parceria da Sara. A Sara vai na aula todos os dias comigo. Todos os dias ela vai na aula comigo. Né? E uma semente está se plantando. Porque eu não... assim, é o momento que eu tenho com ela. Então, enquanto a gente está na aula, ela está desenhando, ela está fazendo uma atividade, a gente está conversando, aí a gente sai, vai para o intervalo, a gente lancha junto, entendeu?
Quer dizer que com um Benjamin com 2 anos, tudo bem, essa ausência imediata, né? Assim, né, nessa tenridade talvez não seja tão sentida como seria sentida com a Sara com 7, né? E eu não posso... o preço desse sonho da psicologia, eu entendo que é caro, mas não pode ser mais alto da comunhão com a minha filha. Sim. Entendeu? Pois aí nós vamos chegar num ponto que eu acho também muito importante, que é a educação e a criação dos filhos. E no nosso caso, no teu caso, no nosso, né, uma família cristã. Como um homem ocupado, né, teu jeito, grandes responsabilidades, mas um jovem de 40 anos com 2 filhos, e junto com a Rosane, como vencer a influência das mídias, a influência de todo o mundo num processo que em alguns aspectos são completamente contraditórios com a vida cristã? Como vocês conseguem fazer isso? Como é que é a educação dos filhos de vocês, dos meus netos? Assim, ó, é desafiador, né? O processo educativo é um processo de treinamento. Nenhum treinamento é fácil. É desgastante. Num processo de treinamento, a gente faz a mesma coisa muitas vezes. E aí, enfim, né? Eu treino futebol. Eu não posso dizer que eu jogo, eu treino, porque eu queria saber jogar, né? Mais do que treino. Mas treino para um dia saber jogar. Então a gente faz fundamento repetidamente para poder aprender o fundamento. Processo educativo bastante semelhante. É um processo exaustivo, cansativo, né? Mas recompensador. Porque tu criar um ser humano e fazer com que esse ser humano, acima de qualquer coisa, ame a Jesus mais do que a ti mesmo, né? É uma tarefa que realmente não é fácil, né? Mas, enfim, não há como, assim, não fazer com que os filhos estejam inseridos em tudo que a gente está vendo aí, né? Então, quer dizer assim, hoje, por exemplo, eu vi flashes, né, de um show de uma cantora pop internacional que recentemente fez um show aqui no Brasil, né? O que eu vi desses shows aí, isso em hipótese alguma pode circular em canal aberto. Em hipótese alguma, entende? Mas isso é normal. Isso é o comum. E isso está chegando, né, de uma maneira muito... assim, totalmente indistinta às nossas crianças. Não há como fazer com que as nossas crianças não tenham acesso a telas, por exemplo. Claro. Tá? É a geração conectada, a geração dos nossos filhos, entendeu? Não é a nossa. A gente aprendeu com internet de escada, os nossos filhos não. Então, o Benjamin que nunca segurou um celular, ele já faz assim, entende? Sem usar, quer dizer, é a geração de tela, é a geração da conexão, da internet. Não tem como negar isso. Agora, por óbvio que tem como trabalhar isso. Sim. Então, assim, o fundamento com a Sara e com o Davi e com o Benjamin, né, é muito forte no seguinte sentido, principalmente com a Sara, né? Filha, tu não pode assistir isso, né, porque nós estamos protegendo o teu coração e tu precisa confiar no pai e na mãe. Sim. Entende? E ela não assiste. Ela não assiste, mas existe uma curiosidade natural da idade, né? Sim. Mas a gente priva, entendeu? Priva para proteger. Então, filha, a gente sabe, e há milhares de estudos científicos dentro da psicologia, da psiquiatria e áreas afins que demonstram que o uso excessivo de tela faz muito mal para a criança. E olha, posso dizer desde nervo óptico, parte sensorial, comportamental. Bom, a gente pode ficar aqui talvez mais uma hora só conversando sobre os malefícios. Importante aqui ressaltar a idade dela. Tem 7 anos. 7 anos, né? Até 2 anos, tela, celular para criança totalmente não aconselhável. Entende? Então, quer dizer, é preciso limitar tempo de tela. Tá? Porque
A tela deixa a criança num movimento cerebral passivo, entende? Além do que, né, não foi nenhuma nem duas vezes, a Sara estava aproveitando o tempo de tela dela e vem imagens assim que Claro. inapropriadas, Sim. né, mas que estão liberadas mesmo, né, num aplicativo que tu limita pela idade. Então, assim, é um desafio, né, não há como não inserir a criança, mas há como trabalhar o fundamento dela. Isso. E aí, né, o que pega muito para a criança também é música, entendeu? Então, tem uma música aí, né, que uma vez a minha filha ouviu, faz tempo isso, né, mas a minha filha ouviu, que o refrão, e ela ficou cantando, sabe? E o refrão diz assim: a briga foi feia, teve dedo na cara. É um desses sertanejos aí, né? Aí tu imagina, minha filha, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Olha o que tu tá cantando. A briga foi feia, teve dedo na cara. Aonde que isso é legal, entende? Aonde que tu vê isso dentro da tua casa? Aonde que isso tem Jesus, assim? Aonde que tem amor nisso, entende? Aquilo que a gente conversa, aquilo que tu vê, né? Aonde que Jesus está nesse negócio aí? Né? Não tem. Tá, então, se não tem, né, se o centro da nossa casa, que é Jesus, ele não está sendo glorificado aqui, então a gente vai deixar isso de lado. Entende? E isso precisa ser repetido muitas vezes, porque ela sai para brincar com uma amiguinha cuja família tem outros valores, nada contra, sem dúvida, precisa ela estar inserida, né? Mas ela precisa ser treinada a ser luz, a influenciar e não ser influência, entendeu? Mas volta e meia, né, tem algumas coisas que a gente ouve, não, filha, só um pouquinho, segura aí, entende? Olha só, aquela família, o funcionamento é outro, não é o nosso, entende? Então, né, calma aí. Evidente. Entende? Então, tem que dosar, mas é desafiador. Por isso que exatamente eu perguntei, porque a influência é muito grande, né, dessa sociedade consumista, etc., com outros valores completamente diferentes dos nossos. É verdade. Né? Por isso que eu falei. Agora, nos encaminhando assim para uma parte mais final, eu queria perguntar sobre o Mateus, procurador-geral do município, cristão, né? Trabalhando, né, como advogado. O advogado trabalha na justiça, a justiça é aquela que julga. Ou deveria. Como fica todo esse conteúdo, assim, as palavras são as mesmas, mas de múltiplas atividades, utilidades, dependendo dos valores, né? Como fica? Como é que está isso no teu coração? Assim, os desafios são assim, comuns a vários desafios do homem, entendeu? E aí agora eu puxo um pouco mais o assado para mim do homem como gênero, como homem. Né? Sim. Então, assim, né, a gente precisa manter a integridade, porque há várias situações em que a gente é convidado a não fazer isso, entende? E eu não estou falando, deixar bem claro, eu não estou falando questões públicas, entendeu? Sim. Estou falando de questões pessoais como um todo. Né? A gente precisa o tempo todo manter a integridade, a serenidade, razoabilidade, né? Mas isso muitas pessoas conseguem fazer, entende? Agora, o diferencial é, dentro de tudo isso, tu colocar amor, entende? Porque a única, assim, o que coloca o óleo na engrenagem, entende? Não é a técnica, né? Não é o quanto conhecimento eu tenho. E para um cargo assim de gestão, precisa ter amor, não adianta. Assim. Precisa ter uma visão diferente em relação às pessoas. Precisa Maravilha. Colocar na equipe como um todo, né, uma cultura entre todos, que é uma cultura de amor, de respeito, de apreciação. Mesmo que
por vezes os colegas, é difícil dizer isso, sabe? Mas mesmo que assim, que em algumas situações, em outras circunstâncias a gente não faria isso, entende? Só que assim, né? Claro. Jesus amou em todo tempo. Jesus sendo negado, ele amou. Né? Jesus sendo humilhado, ele amou. Agora, eu acho que o maior desafio para qualquer gestor, né, e que ele trabalha com pessoas, é tentar levar o amor para dentro do trabalho. Tem de fazer com que as pessoas se sintam amadas, importantes, valorizadas. Né? E ali, quando eu cheguei, foi uma medida bem legal, assim, sabe? Quando eu cheguei, assim, eu orava bastante, assim, continuo orando para quando eu vou trabalhar, assim, Deus, me dá sabedoria, porque eu sei que vai vir coisa que eu não sei resolver. Se for pela força do meu braço, não vai dar certo, entendeu? Não vai dar, não tem. E, enfim, e aí quando eu cheguei lá, eu reuni todos os setores em separado, né, para a gente conhecer a demanda de cada setor, e eu reuni também os estagiários. Então hoje eu consigo chamar todos os estagiários pelo nome, entendeu? Então, quer dizer, é o mínimo que eu posso fazer, né? Porque para todos os cargos, é uma pessoa que ocupa, não é o cargo que está ali, entende? Então, o meu tempo, a minha atenção tem que girar em torno de todas as pessoas que estão ali. Eu acho que essa função que me foi, assim, com um privilégio, né, que me foi passada, essa missão, né, tem me ensinado a isso, entendeu? Claro. A amar os outros, lá dentro. Sem dúvida. Bem, encaminhando para o final propriamente dito, eu gostaria de conversar contigo aqui o início da minha chegada. Vamos acabar pelo início da coisa. Então, logo após eu ter ido, digamos assim, no primeiro culto, né? Porque, na verdade, era examinar como é que funcionava, para depois, talvez, conversar com mais argumentos contigo. Mas aí o meu coração também estava aberto. Não houve nada de convencimento, houve abertura de coração. E após o meu batismo, eu convidei a família, só a Isabela, minha irmã, minha filha, não foi. O meu batismo, a família foi, né? E o mais importante disso tudo é que eu acho que se dá na atitude, né? Eu sempre falo assim, o normal é o pastor batizar, né? O discípulo que está ali, né? Ou o familiar, o pai batiza o filho, etc. No meu caso, eu fui batizado pelo meu filho. Né? Isso foi algo impressionante. Depois a Elisa também foi batizada. E culminou no casamento, porque a gente era, né, tinha me faltou a palavra, nós não éramos casados. Uma união estável. Uma reunião estável, exatamente. Mas, evidentemente, com 2 anos depois da conversão dela, né, então a gente, como casal, sentiu a necessidade de regularizar a nossa situação perante Deus e perante a sociedade. E aí, tu venha nos casar. Certo? Então, isto é algo muito forte. Culminou com a nossa família, a pequena família, né? O pessoal na igreja, certo? A Isabela casou com um rapaz que é da igreja, o Lourenço casou com a Renata, que era da igreja. E hoje nós já temos a 3ª geração aí na vida cristã, porque a Sara já foi ao batismo, ela pediu,
uma pessoa assim muito querida com 7 anos, mas já tem uma profundidade na fé. Né? A senhora já ganhou 2 para Jesus já. Ela já ganhou 2 para... 2. Olha só. Olha só. Uhum. Então, o que tu acha disso e o que tu enxergas no futuro? Uhum. Não estou falando de profecia, mas o que tu vê diante daquilo que não era e que hoje é, Uhum. diante de Deus? É muito forte, isso. Maravilhoso. Sim. E esse encontro, esse podcast, ele vai deixar eternizado isso. Né? Com certeza. Não, assim, ó, o que eu enxergo para o futuro, tá? É uma geração bendita a partir da nossa família, assim, graças a Deus, todos da nossa família, nós conseguimos entender, né, que Jesus é o centro. Então é uma geração bendita, uma geração cheia da presença de Deus, uma geração que vai fazer a diferença. A promessa sobre a vida dos nossos filhos como um todo, entendeu? Sobre a vida do Luca, da Sara, do Benjamin, aqueles que virão ainda. É verdade. Então, assim, não há como negar isso. Não há como negar que é uma decisão, apenas uma decisão, ela impacta gerações, entende? E não há como mensurar onde isso vai parar. Eu não sei se o meu tataraneto, né, se tudo seguir como está seguindo, Claro, pode ser um homem de Deus, uma mulher, uma tataraneta, entende? Então, quer dizer assim, ó, quando alguém decide abrir a sua vida, né, para Jesus, ela não é só ela que é restaurada, não é só ela que é salva, não é só as dificuldades dela que ela consegue trabalhar, entendeu? Mais aprofundadamente. Não é só não é só um ir na igreja, é tu te relacionar com alguém que é soberano sobre a tua vida, entende? Então não é só isso. É permitir que as tuas gerações sejam benditas. Quer dizer que tu está autorizando-se a abrir uma porta de bênção para os teus filhos e para os teus netos. Né? Porque com Jesus é diferente. É diferente, entendeu? Com Jesus é possível. É possível estar inserido no mundo onde nós estamos inseridos e ser luz. E fazer alguma coisa diferente. Entendeu? E é possível abençoar as pessoas. Com Jesus é possível tudo isso. Mas assim, e aí, para além, né, das gerações, assim, voltando um pouco mais, em relação a mim, quando Jesus entra na minha vida, eu fui, assim, estou sendo profundamente mudado. Entendeu? Eu também. Ainda. Eu levei, depois da minha conversão, eu levei 12 anos, não, eu levei 14 anos, tá? Para entender a paternidade de Deus. 14 anos de caminhada. Tem gente que entende muito mais rápido, mas acontece que o meu fator que complica é a razão, entende? Até hoje, sim. Isso é o meu calcanhar de Aquiles, é a razão, é a autossuficiência. Não, eu consigo, entende? Eu não preciso, eu consigo. E aí eu tenho que retomar esse meu pensamento enganoso, entende? Eu levei todo esse tempo para entender mesmo. Né? Foi no retiro do CR. Né? Lá no retiro do CR, onde a gente teve aquela nossa conversa, ali eu entendi a paternidade de Deus, entende? E eu acho que a partir disso, né, ainda muita coisa vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Mas eu quero colocar aí também que talvez tenha uma influência cultural aí, nesse processo aí, da razão, porque eu sempre fui da área. Sim, sem dúvida. Como professor de filosofia. E poderia ser diferente, né? Ateu, né? Então eu também certamente passei por aqui, né? A fortaleza da razão, né? Eu já disse uma outra vez aqui no podcast, vou repetir, até as ciências, elas se baseiam no rigor da experiência. Então, uma teoria científica, se ela resistir
todas as provas da experiência, ela se torna ciência. A filosofia é a única ciência que o rigor não é esse. O rigor da filosofia não é a experiência. O rigor da filosofia é a razão. O rigor é exatamente racional. Ela se utiliza da lógica apenas, né, daquilo que é lógico. E hoje, né, eu vejo o quanto tempo eu perdi, né, buscando razões para o meu ateísmo. Né? Quando eu sei que a razão não é o contrário da fé. O contrário da fé é a escolha de não querer acreditar. É uma escolha, pessoal. Então, a nossa tendência ela era mais racional. Mas esse Espírito Santo que nos une, nos fortalece, nos ensina, né? Evidentemente que, em termos assim práticos, é o nosso amigo do dia a dia que nos impulsiona, e certamente é ele que conduziu a minha vida para me dedicar a esta ferramenta e a outras aí que, de certo, Deus vai nos direcionar. Né? Gostaria que deixasse uma mensagem final aí, para a gente encerrar o nosso encontro maravilhoso com Deus e junto contigo. Tá bom, pai. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, uma alegria a gente ter batido esse papo aqui. E Deus abençoe a todos. A gente está num momento bem sensível, né? Mas eu acho que isso eu também acho que é um recado também, né? Para que a gente centralize, sim, né? Algumas coisas da nossa vida, para a gente possa rever algumas coisas das nossas vidas como um todo, e principalmente o Rio Grande do Sul. Mas que todos fiquem bem, né? Que Deus abençoe a todos também. E a gente tem mostrado muita bondade, muita solidariedade né, para com o próximo. Eu acho que é isso. Né? O caminho é esse. Né? E enfim, né? Um abraço a todos. A gente se encontra aí pelas ruas de Gravataí. Sem dúvida, sem dúvida. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Mais uma vez eu quero pedir aos ouvintes, né? Curtir, se inscrever, compartilhar e comentar. Certo? Muito obrigado por esse encontro aí. Até o próximo episódio, se Deus quiser.